cada gota importa, cada gota de xixi importa. De valorizar, né? Às vezes a gente não valoriza essas coisas simples da vida. É maravilhoso, assim, parece um milagre mesmo, porque a partir do momento em que a gente pensa que um órgão, muitas vezes, de uma pessoa que não é parente da outra, tem uma combinação muito perfeita e aquilo vai se rearranjando no corpo de uma forma que o ser humano ele vai se melhorando, se reabilitando, vai melhorando a cor da pessoa. Eu fico olhando as mulheres, às vezes elas vão transplantar magras, esquálidas, assim, o cabelo muito ressecado. Aí daí 3, 4, 5 meses de transplante, tão bonitas, coradas, o cabelo muda. E assim, teve várias histórias, assim, lindas, lindas, lindas. Nós tivemos uma história de uma menina em que ela tinha descoberto a doença renal bem, assim, um mês ela descobriu que ela estava com os rins em falência total. E ela descobriu isso em um pronto-socorro, passando mal, sentindo falta de ar. Ela tinha 17 anos na época. Super jovem. Muito nova. Então, na época, o diagnóstico etiológico que levou aquilo não ficou claro. E aí ela foi logo para diálise. E quando ela foi para diálise, em um mês, graças a Deus, a um nefrologista que atendeu ela numa clínica de diálise encaminhou ela para a gente. A gente conseguiu fazer os exames rápidos, porque esse tempo aí é um tempo que a gente tem que correr, sabe, aluno? Assim, a gente não pode deixar as pessoas na máquina de diálise, porque ainda não fez um exame ginecológico, a gente tem que correr para poder fazer, porque a partir do momento que ele está na lista, ele está concorrendo e aquilo pode sair a qualquer momento. E bem no dia 24 de dezembro, veio um rim. Ele veio, se eu não me engano, de Rondônia, porque tem alguns estados do Brasil em que eles não fazem transplante. E aí, quando não faz transplante, existe uma oferta para o Brasil, que a gente chama de oferta nacional. E, muitas vezes, Brasília tem uma logística boa. Então, às vezes, Brasília não é o mais perto do local, mas como tem muito voo, e graças a Deus a gente tem um apoio aí das companhias aéreas por uma lei, né, que tem no Brasil, que a gente consegue trazer esses órgãos assim com facilidade, né, e sem custos. Eu sei que esse rim veio para a gente e a gente fez esse transplante e detalhe, ela tinha sido listada uma semana antes. Então, ela estava assim, há 2, 3 meses em diálise, não me recordo exatamente muito bem, mas aí é o que eu falo para os pacientes, assim, não fiquem achando, eu vou ser listado, mas eu perco a esperança de quando que eu vou receber a minha oferta ou o meu rim. Não, seja listado o mais rápido possível. Faça todos os exames, não deixe o soro vencer. A gente fala isso. O que é isso, soro vencer? A pessoa, quando ela está em lista, ela, a cada 2 a 3 meses, ela precisa ir aqui em Brasília, no caso, é um hemocentro, mas num laboratório genético, né, de imunogenética, para renovar o sangue dela lá, porque cada vez que ela deixa o sangue dela lá atualizado, se surgirem doadores, a gente consegue fazer os testes rápidos para ver a compatibilidade. E ela recebeu o rim dela, o presente dela de Natal, no dia 25 de dezembro, bem cedo, assim. A Thaís, ela não me importa de falar, porque eu já contei essa história dela, ela até saiu na Globo, no G1, enfim. E foi um transplante muito bem sucedido. Hoje, ela tem 24 anos, ela já está, assim, bastante tempo de transplante, bem, terminando faculdade, assim, trabalhando, namorando. Ou seja, essa menina não teve uma adolescência e vida adulta interrompida pela doença renal. Isso é um orgulho para a gente, porque tudo bem, esse tipo de doença renal talvez a gente não conseguiria evitar. Uma menina jovem, provavelmente uma glomerulopatia brutal, rápida, mas nós podemos dar um bom tratamento. Toda vez que a gente recebe uma oferta, foi uma família que, num ambiente de muita dor,
conseguiu ter cabeça, discernimento, amadurecimento, amor para doar os órgãos do parente, porque não é fácil, não é fácil. E a gente tem uma recusa no Brasil, familiar, é o principal... Por que a gente não tem muitos órgãos para doar? Por que a demanda é muito maior do que a oferta? Porque a gente tem mais de 50% de recusa familiar. Sim. Isso é cultural do Brasil? Tem outros países? Pois é, tem outros países que é menor e tem modelos. Por exemplo, na Espanha, todo mundo é doador, somente quem, né, não é, não quer, é muito diferente. Assim, aqui no Brasil a gente precisa, a família precisa autorizar. Não adianta você ou eu escrevermos um documento, colocar isso em cartório, não tem valor. Se a sua família falar não, nada é feito, né? E a gente trabalha muito nisso porque é um momento de dor. E aí mistura muitas coisas, por exemplo, religiosidade, que às vezes as pessoas ficam esperando um milagre, mesmo numa situação em que tem-se uma morte cerebral, né? E tem muito, assim, descrédito da onde a pessoa foi atendida, porque ela pensa que houve um erro, que ninguém quer ajudar o parente. Então, vira um mix de situações que, no final das contas, talvez a gente precisaria trabalhar isso antes com as pessoas, né? Na mentalidade, independente de como o meu parente entrar, se ele evoluir, isso realmente for comprovado, não adianta de nada eu recusar, porque aquele órgão vai ser perdido, né? Então, eu vou poder ajudar outras pessoas. Mas a questão da doação, assim, é uma questão muito sensível assim, para a gente, porque a gente sabe, no Brasil, tem 150 mil pessoas fazendo diálise. Claro, nem todas essas 150 mil têm teto para transplantar, mas vamos pensar aí, 40% a 50% transplantáveis. Como que a gente vai conseguir 60 a 70 mil órgãos, né, para esse tanto de gente? Assim, se a gente não tiver... pelo menos a doação falecido, porque a gente não tem muito volume de doador vivo, né? Não é todo mundo que vai conseguir doar, que vai ter saúde para que a gente possa tirar o rim, né? Então, a gente precisa contar com um aumento de doações, né? E muitos órgãos estão indo para a terra, né? Estão sendo degradados aí por recusa familiar, infelizmente, né? É um trabalho de conscientização muito grande que tem que ser feito, né? Ano passado, teve uma paciente que ela doou para o pai, ela tem uns 40 e poucos anos, fez uma doação para o pai, que o pai estava muito cheio de vida, e ela fez um trabalho na escola das crianças dela, que eu achei muito interessante. Como a gente ensina leis de trânsito para as nossas crianças, do verde, do vermelho, do semáforo, por que a gente não ensinar também sobre a doação de órgãos? Para que já venha... A gente não tenta conscientizar os adultos vindo das crianças ali, né? A gente também pode tentar isso. Acho que seria uma boa, né, uma boa alternativa para a gente tentar nas escolas, para que as crianças cheguem em casa falando, olha, hoje eu vi sobre a doação, sobre o rim. Foi um trabalho que foi feito aqui em Brasília, que ficou muito legal. Muito legal. E tem uma questão de legislação também, né? Eu lembro que a primeira carteira de motorista que eu tirei, eu indiquei que eu era doadora de órgãos. E aí, depois, fazendo esse trabalho junto com vocês, que eu vim a descobrir que não valia. Não, agora não valia. Porque hoje a legislação tem que ser com a família. Isso. Então, eu acho que falta, assim, a gente reforçar mesmo essa campanha de conscientização, informar, pedir que as pessoas que tenham interesse, a vontade de serem doadores de órgãos, que conversem com as suas famílias. Exato. Porque é um momento de dor muito grande, que são muitas as decisões que têm que ser tomadas, e às vezes é um momento que você não tem nenhum espaço emocional para tomar uma decisão dessa, exatamente, né? Então, a sua família, saber que ela está honrando um desejo seu, tem um outro peso também, né? Com certeza, com certeza. Eu fico pensando nisso, assim, da gente trabalhar essa questão por causa da dor, né? Da gente conseguir ali que as famílias, elas... isso seja automático, porque no momento da dor, para você tomar uma decisão de algo que não está claro para você, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Exato. E se você tem uma questão religiosa muito forte aí, junto a isso, então você não vai conseguir. Então, se isso for claro, a gente tem equipes para trabalhar com isso, sabe, Alana? Mas nem sempre é possível
por ser esse momento, por ser um momento de muita dor, de muito desespero, de muitas situações em conjunto ali. Então, as OPOS, né, que as organizações assim para procura de órgãos, nós temos pessoas habilitadas que sabem abordar, mas não necessariamente é o suficiente para que a gente possa conseguir o aumento dessas doações. Então, a gente precisa que deixar a nossa família ciente da nossa vontade e conversar com a nossa família a respeito do sim, né? No momento, se algo acontecer, a nossa família dizer sim. Isso lá em casa eu fico o tempo todo. Por favor, não, digam sim se algo acontecer e eu for uma possível doadora, né? Uma potencial doadora. Perfeito. E não tem campanha melhor do que a gente falar de vida, né? Eu queria mais deixar um recado, assim, a gente precisa, né? Inicialmente eu vou falar da doença renal, a gente precisa pensar que a doença renal é um problema grande, né, na vida de todas as pessoas, estamos todos sujeitos, então peça ao seu médico ou se faça exames periódicos em que envolvam a ureia e a creatinina no sangue e o exame simples de urina. Peça ao seu médico ou o médico que você, né, tiver costume, ou se você vai ao posto de saúde ou a qualquer outro médico para incluir esses exames, né? Como você se preocupa com o colesterol, é importante que você também preocupe-se com os seus rins, né? Além disso, seus hábitos contam muito. Então, atividades físicas regulares, boa alimentação, comida de verdade, muita fruta, muita verdura, evitar excesso de sal, evitar ultraprocessados, gorduras, evitar tabagismo. E se você já tem as doenças, que são as principais doenças que levam a doenças renais, como hipertensão e diabetes, além da obesidade, é preciso você perseguir o controle dessas comorbidades, usar os seus medicamentos de uma forma muito criteriosa, fazer uma dieta adequada para cada comorbidade, né? Hoje a gente tem facilidade aí para tratar a obesidade, então é preciso tomar isso à frente, porque é importante. Mas, por outro lado, se você já está com os rins muito deteriorados, em preparo para diálise ou já em algum método dialítico, não desista. Procure seu médico, saiba sobre o transplante renal. O transplante renal é a melhor alternativa de tratamento, vai te conferir maior qualidade de vida, melhor sobrevida, né? E não pode ter um descrédito do Sistema Nacional de Transplante, que é um sistema muito seguro, muito correto, né? E é isso, cuide dos seus rins, né? Obrigada muito pela oportunidade. Cuidar dos rins é vida, né? No nosso corpo. Com certeza, é priorizar-se, né?